Oi, galera! Aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é o update do desafio de 30 histórias antes dos 30 anos, finalmente, da parte dos livros. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que também estão na descrição dos meus vídeos. Comprando através desses links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Bom, gente, eu já fiz 30 anos há bastante tempo, tá? O objetivo era ter lançado esse vídeo antes do dia 13 de agosto, tá? Durante o Veda. Pra quem não sabe, Veda é vídeo todo dia. Eu fiz vídeo todo dia em agosto e, assim, ficou com Deus porque eu não consegui terminar os 2 últimos livros. Assim, mais de um mês já se passou, mas o desafio, né, continuou valendo, eu continuei ali empenhada em cumpri-lo e vocês vão assistir os updates de cada uma das leituras a partir de agora. Hoje é dia 15 de fevereiro e eu li o primeiro livro dessa lista, que foi Tempo de Reacender Estrelas. Aqui a gente vai conhecer a Ana, ela tem 37 anos e ela tem 2 filhas, a Chloe, de 17, e a Lily, de 12 anos. A Ana trabalha muito, ela tá assim, cheia de dívidas e ela mal tem tempo de ver as filhas. Na verdade, ela só vê as filhas à noite. E aí ela descobre que as filhas estão com um problema e toma uma decisão aí inesperada. Ela decide partir com as duas numa viagem de motorhome para ver a aurora boreal. E aí a gente vai acompanhar essas 3 personagens convivendo e conhecendo paisagens belíssimas e conhecendo outras pessoas, aprendendo um pouco com outras culturas. E aí, assim, é um livro engraçado, é um livro emocionante e eu acho que é um livro ideal para o momento que a gente está vivendo, porque, assim, a gente está numa situação que a gente não pode viajar, né? Não que eu vá ver a aurora boreal nesse momento, mas é um livro leve, sabe? E é um livro que a gente vai literalmente viajar com essas personagens, aprender com elas, conhecer novas culturas com elas. Então, eu me encantei muito por essa história. É um livro levinho, gostoso de ler, rápido. Então, assim, eu super recomendo. Eu gostei bastante desse livro. Assim, essas personagens, elas têm problemas ao longo do livro que elas precisam resolver. E é muito interessante vê-las aprendendo, aprendendo com outros personagens, aprendendo umas com as outras. Então, é um livro curto, simples, mas assim, belíssimo e arrebatador. Inclusive, fica aqui a dica. Se você lê esse livro, antes, durante ou depois, procura no Google imagens dos lugares por onde elas passam para dar aí uma forcinha para sua imaginação, porque é realmente algo muito, muito bonito. Li Nasci para Brilhar. Gente, eu gostei muito desse livro. Aqui a gente vai conhecer a Alice. Ela é uma menina negra e queer e ela vive numa cidade pequena e um tanto quanto conservadora e com uma obsessão que eu ainda não consegui entender por festas de formatura. E aí ela tá tentando ali uma bolsa para a Universidade de Pennington, porque ela quer sair dessa cidade a todo custo. E ela descobre que ela não conseguiu essa bolsa. Os planos dela poderiam ter ido por algo abaixo aí, né? Mas aí ela é lembrada que o rei e a rainha do baile de formatura ganham uma bolsa de estudos. E aí ela, que não dava a menor pelota para esse rolê da cidade de festa de formatura, ela era uma das invisíveis da escola, os populares não notavam muito ela decide concorrer. E aí, assim, o título Espera Até Me Ver de Coroa, acho que tem tudo a ver, porque ela é super determinada, ela ajuda a família dela, sabe? Eu gostei muito da Liz, ela é uma personagem extremamente cativante, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com ela, principalmente por essa questão, né? Os meninos e as meninas que sempre ganham essa festa para rei e rainha do baile são sempre padrõezinhos, e os que concorrem também. Então, a Liz, ao concorrer, ela mostra para os outros alunos ali da escola, né, principalmente os mais novos, que sim, eles podem ocupar aqueles espaços que eles quiserem, sabe? Não é só para as pessoas que estão dentro do dito
padrão, sabe? É muito interessante esse livro, eu gostei demais. Não deixe de conferir a resenha dele, eu vou deixar a resenha aqui embaixo na descrição do vídeo. Li Nasci para Brilhar, da Lila Lee. Gente, nesse livro aqui a gente vai conhecer a Sky. Ela decide participar de uma competição, um reality show que vai eleger a próxima estrela de K-pop. Ela é uma ótima dançarina, ela é uma ótima cantora e ela sabe disso, mas ela acaba sofrendo alguns ataques gordofóbicos dentro e fora do programa por ela ser gordinha. Ela fica triste em alguns momentos, mas ela não deixa se abalar e ela se defende, ela se aceita como ela é. Então eu gostei muito desse livro. A Sky é uma personagem super cativante, que eu acho que ler esse livro vai fazer com que muita gente se sinta representada. É um livro muito, muito importante, muito bem escrito. Ela sabe que ela é boa. E ela não acha justo que as pessoas achem que ela não pode dançar, que ela não pode ocupar certos espaços por causa do corpo dela. Então, assim, ela vai lutar contra isso, né? E ela vai tentar lutar contra esses padrões aí que a sociedade impõe para ela. Eu achei o mais legal desse livro foi poder acompanhar um reality show musical de dentro, assim. Eu gosto muito de reality shows musicais, assim. Sou fãzaça do The Voice e acompanhar isso de dentro foi muito, muito legal. E também conhecer um pouco mais sobre o K-pop, né? O quanto a gente sempre ouve falar muito o quanto que as empresas, os empresários de K-pop, as gravadoras, exigem desses artistas. E aqui a gente conseguiu acompanhar um pouco disso, né? Eles sempre falam que precisa ter muita disciplina e aqui deu para perceber o quanto que eles exigem dessas pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver com a qualidade que a gente vê, né? Porque os vídeos de K-pop são assim, os clipes, né? São, além de muito bonitos esteticamente, esse pessoal dança pra caramba, né? E, enfim, gente, eu gostei muito do livro. Não vou falar muito mais aqui para esse vídeo não ficar gigante, mas já teve resenha dele aqui no canal. Comecei finalmente os livros da série The Witcher que estão nesse desafio. Então, o primeiro livro que eu tinha me proposto a ler dentro desse desafio era o livro 4, que é Tempo do Desprezo. E assim, gente, se vocês acompanharam as minhas outras resenhas dos livros dessa série, eu gostei bastante dos 3 primeiros. Eu gosto muito de Tempo do Desprezo, mas dos que eu li, ele foi o que eu gostei menos. Assistam a resenha desse livro que vocês vão entender com mais detalhes o porquê. Eu achei que algumas coisas desse livro acontecem muito sem explicação, sabe? A série inteira é assim, tá? Tem certas coisas que o autor não vai te explicar e ok. Só que aqui tem umas intrigas políticas que estão meio off e que a gente demora pra entender. Ok, eu acho que a gente vai entender mais pra frente na série. Acho que isso não é um problema. Acho que o autor vai resolver isso no final e a gente vai entender. Por causa das características da história. Assim, de ser uma série que os elementos você vai entendendo meio aos poucos ali, que o autor vai jogando pra você. Ele não vai te explicar, então você que lute. Tem uma parte aqui que o Geralt tá com a Yennefer num congresso de feiticeiros, que é quando as coisas mais ou menos nesse livro começam a desandar. E aí, algumas feiticeiras, gente, os feiticeiros são, né, meio... Eles são sensuais, sabe? O pessoal é imortal, eles... Assim, não é imortal. Eles vivem, se ninguém matar eles, eles vão viver muito tempo. Então, assim, eles não estão muito preocupados com as coisas da sociedade, sabe? Eles fazem o que eles querem. Então, algumas das feiticeiras vão com blusas transparentes. O detalhe, elas não estão com nada por baixo. Então, né, tá de fora os peitos. E do nada, até então as mulheres da história estavam ok, sabe? A Yennefer, uhul. Do nada. Do nada. Isso não, eu não tinha reparado que isso acontece nos outros 3 livros. Se acontece, eu realmente não vi. Então, por isso que eu gostei menos desse aqui. Do nada, o Geralt começa a olhar pros peitos das mulheres e o autor começa a descrever os corpos delas. Do nada. Tem um momento que algum personagem fala, olha em volta, sei lá o quê. O Geralt olha pra um peito de uma das feiticeiras, sabe? E é um negócio que não precisava, sabe? Não acrescenta em absolutamente nada na cena. Não acrescenta. E assim, eu gosto de livros
que os personagens se deslocam de um lugar para o outro. Não tenho problema com isso, com o autor descrevendo a paisagem. Não tem. Já falei aqui mais uma vez que eu adoro, inclusive, né? A própria série The Witcher tem isso nos 3 primeiros livros, né? Eu acho que é no terceiro em que isso acontece, de fato, eu já não me lembro mais. Mas assim, na série da Netflix, por exemplo, isso é retratado. Da Ciri andando de um lugar para o outro, sabe? Ela foge de Sintra e ela vai andando. E a gente vê ela andando. Só que essa parte do começo da série que tem ela andando, que tem nos livros também, é mais interessante, porque ela encontra com as outras pessoas, ela vê o que está acontecendo na guerra, ok. Isso vai acontecer aqui também. Ela vai se deslocar de um lugar para o outro. Vai ter um período grande aqui que ela vai se ver lá numa situação que ela vai ter que sair andando. Só que ela tá sozinha. Lá pelas tantas ela encontra uma companhia. Mas assim, mesmo ela encontrando essa companhia, essa parte ela é longa demais. Então, como ela tá sozinha, na outra parte ela também. Não, no começo da série ela também tá sozinha. Mas aqui ela tá absolutamente sozinha, então ela não vê ninguém. Ela tá numa paisagem que muda muito pouco. Numa situação que muda muito pouco. Então, quando isso se estende demais, ficou meio cansativo. Tem uns personagens aqui que aparecem no final meio do nada. Achei repentino, mas, de novo, acho que mais pra frente esses personagens vão ter um contexto na história. Mas eu acho que muito mais por causa dessa situação do Geralt conversar com peitos e do autor ficar descrevendo corpos de mulheres, eu achei que não precisava. Esse foi o livro que eu dei a nota menor da série até então, 3,5 estrelas. Vou continuar lendo, obviamente, porque eu gosto desse universo e porque está nesse desafio. Mas esse livro aqui me deixou um pouco com medo do que eu vou encontrar daqui pra frente, sabe? Eu sei que o mundo eu vou gostar, mas eu tô com medo dos outros livros desandarem. Espero que isso não aconteça. Li Terra em Chamas, 5º livro da série Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Que saudade que eu tava de ler os livros do Cornwell, viu, gente? Eu gosto muito da escrita dele. Ele escreve batalhas como ninguém. Então, assim, é uma série que, por mais que seja longa, né? São 13 livros, tem 12 livros publicados aqui no Brasil até o momento. É uma série que vale super a pena. Aqui o autor vai contar pra gente a história do rei Alfredo de Wessex e dos descendentes dele. Que, assim, o Alfredo, ele é um dos responsáveis, vamos dizer assim, por unificar o que hoje a gente conhece como Inglaterra. Então, esse sonho, né, começou com ele. Não é ele que faz isso, mas isso começou com ele. Então, ele também, o território ali dele, de Wessex, os reinos vizinhos ali que formaram o que hoje a gente conhece como Inglaterra, passaram por invasões de dinamarqueses, que é o que a gente conhece como vikings, né? Viking, o autor explica aqui no outro momento que não é o nome do povo, é o nome de um ato, né? Então, mas aqui já tá bem avançado nisso. É bem interessante, assim. Aqui o autor mostra, eu acho que é um dos aspectos mais legais dessa história, que a Idade Média não era o glamour que a gente acha que era, né? Aquela história do príncipe medieval que vai chegar num cavalo branco, todo limpinho, né? Com todos os dentes da boca, cabelo. Ela é balela, assim. Aqui, a expectativa de vida nessa época ela era muito baixa. Então, 40 anos aqui a pessoa já é considerada velha. Porque, né, as condições não eram lá essas coisas. Então, não era a mesma condição de vida que a gente tem hoje, por exemplo. Então, assim, provavelmente esse príncipe medieval aí ia chegar fedendo no cavalo, careca, sem dente na boca, sabe? Então, era assim que as coisas eram. E as batalhas que ele descreve isso tão bem, com tantos detalhes, que a gente se sente lutando com esses personagens, sabe? É muito, muito interessante. Já estou ansiosa para ler o 6º livro, porque é realmente muito bom. Concluí Batismo de Fogo, o 5º livro da série The Witcher. E olha, gostei bem mais do que o anterior, viu? Acho que Tempo do Desprezo foi só mesmo um acidente de percurso, porque esse livro aqui já é bem mais interessante. Tem sim os personagens se deslocando de um lugar para o outro, mas aqui o autor vai mostrar mesmo o que está acontecendo nesse mundo que ele criou. Então, ele vai mostrar os vilarejos que foram atacados, ele vai mostrar
batalhas, a gente vai assistir algumas batalhas, ele vai mostrar como que tá a situação dos refugiados que tem nessa guerra, as pessoas se deslocando de um lugar para o outro e às vezes se unindo ali e indo com desconhecidos para um determinado lugar. Os personagens que acompanham o Geralt aqui, porque ele vai também se deslocar de um lugar para o outro, são muito interessantes. A Milva, que é essa dríade que tá aqui na capa, ela é uma personagem interessantíssima, uma arqueira muito habilidosa, uma personagem muito empoderada, então ela dá resposta quando os homens duvidam da capacidade dela, ela não deixa barato. Enfim, gente, é uma história muito interessante. Eu gostei bem mais desse livro do que eu gostei do anterior. Dei 5 estrelas pra ele. Então é isso, estou muito aliviada de que Tempo do Desprezo foi somente um acidente de percurso. Gente, li A Torre da Andorinha, o 6º livro da série The Witcher. E assim, eu gostei bastante. Esse livro, eu acho que os pontos de vista tem bastante foco na Ciri, mas a gente consegue acompanhar os outros personagens também. E eu acho que a Ciri, ela é uma personagem que ela tá crescendo. Eu continuei em alguns momentos incomodado um pouco com o ponto de vista dela. Nesse livro aqui eu não consegui identificar exatamente por quê. Mas o final da personagem eu gostei bastante. Então, assim, estou esperando muito para vê-la no próximo livro, ver o que vai acontecer com ela. Aqui ela acaba ficando um tempo escondida na caverna de um eremita, o Visogota, que é esse personagem que tá aqui na capa. E aí ela vai contar pra ele o que aconteceu com ela, porque ela chega lá com ferimentos e tal. E aí ela vai contar pra ele o que aconteceu aí num período de tempo, porque o autor corta, né? Da última vez que a gente acompanha ela no livro anterior, a gente já começa ver ela um tempinho depois, já na casa dele. Então, tem um período aí que a gente não vê o que acontece. Então, o autor utiliza isso como esse encontro dela com esse eremita como recurso para ela contar. Então, ela tá relembrando, tá contando várias coisas. Ele vai tecendo comentários também. Então, assim, é um pouco parado, mas não é tão parado. Então, tem esse momento aí de ação. Eu acho, eu posso estar enganada, mas eu acho que esse encontro dela com esse eremita vai ser fundamental pro futuro da personagem, principalmente para aquela profecia que diz que ela pode salvar o mundo ou destruí-lo. Eu acho que o encontro dela com ele não está relacionado a isso, mas eu acho que contribuiu para quem essa personagem vai se tornar, sabe? De modo geral, eu gostei desse livro. Eu achei algumas coisas meio, alguns termos problemáticos. Eu falo um pouco mais sobre isso na resenha, tá? Ela vai estar aqui embaixo na descrição. Mas, de modo geral, eu tô gostando bastante desse livro. E é isso, gente. Vem aí o último livro e o prelúdio, que são os únicos 2 que faltam para esse desafio. Então eu li Morte dos Reis, o 6º livro da série Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Gente, eu gostei desse livro, tá? Eu acho que não tem muito segredo, assim. Eu gosto muito da escrita do autor. Já é uma série que eu conheço, já é uma série que eu gosto, sabe? Que eu vou continuar lendo, né? Eu não teria chegado no 6º livro de uma série tão grande, que são 13 livros, se eu não estivesse gostando. Mas, de certo modo, esse livro, ele é diferente do anterior. Ele tem um clima um pouco mais lento em alguns momentos. Ele, de uma certa forma, ele é bastante parecido com o primeiro livro da série. Na resenha eu falo um pouco mais sobre isso. Mas é um livro muito legal. Eu acho que aqui, nesse livro, o autor está construindo a base para o que vai ser a série daqui para frente. Então, eu acho que vem coisa muito interessante por aí. Tô bastante empolgada para dar continuidade nessa série. E é isso, assim, leiam Bernard Cornwell, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês mesmo, porque assim, como é o 6º livro, qualquer coisa que eu falar muito mais aqui pode ser algum spoiler, tá? Mas, inclusive, se você quiser mais detalhes sobre esse livro, eu recomendo que vocês assistam a resenha. Mas eu tô gostando, eu gosto muito da escrita do autor e já não vejo a hora de ler o próximo. Concluí A Senhora do Lago, que é o último livro da série The Witcher. E, gente, assim, eu tive altos e baixos com esse livro, tá? Eu gostei principalmente do final dele ali, quando ele vai se encaminhando pra conclusão. O livro vai ficando mais eletrizante. O começo dele eu achei meio parado. Não sei se eu gosto do final em si, porque assim,
Eu entendi, mas sabe quando você fica meio, tá, é isso? Então, assim, algumas revelações que tem nesse livro também, eu fiquei, gente, será que eu fiz papel de trouxa? Em algum momento, isso deu algum. Em algum momento na série, assim, apareceu algum indício disso que eu não percebi. Então, assim, eu não sei. Eu tenho muita impressão de que The Witcher é uma série que a cada releitura que eu fizer, eu vou perceber novos elementos, sabe? Inclusive, na releitura, eu quero, quando eu reler mais pra frente a série, eu vou reler anotando, sabe? Pra eu conseguir, principalmente o arco da Ciri, que é um arco um tanto quanto complexo, algumas coisas eu achei meio difíceis de entender, algumas coisas me pareceram que o autor tirou meio que da cartola, assim. Ele insere aqui um elemento novo na história que assim, é uma história, é um pedaço de história novo, em que essa história, a história da série, a história da Ciri, do Geralt, da Yennefer, é meio que uma lenda. Isso é meio que usado para poder meio que explicar, acho que o final da Ciri. Eu não sei se eu gosto disso, tá? Eu acho que daria para ele fazer o mesmo final que ele fez para Ciri, mas sem colocar isso, porque acaba que é mais um elemento pra gente prestar atenção. Algumas coisas me doeram aqui nesse livro. Enfim, é isso, gente. O que fica da série The Witcher pra mim é que eu preciso reler futuramente. Eu sempre vou estar relendo essa série. E que a cada vez que eu reler, vão soltar elementos novos aos meus olhos. É uma série que teve altos e baixos pra mim, mas eu gostei muito da experiência de ter lido. E é isso. Está concluída a série The Witcher. Hoje, gente, é sexta-feira, dia 24 de setembro. E com mais de um mês de atraso, eu venho anunciar que o desafio está cumprido, porque eu terminei o último livro que faltava, que é Tempo de Tempestade. Esse livro, gente, é da série The Witcher, tá? Mas ele não conta como, no caso, o oitavo livro. Ele é um prelúdio. No Scooby, tem falando que ele é tipo um e meio, que ele se passaria então entre o Último Desejo e a Espada do Destino. Mas, no final aqui, o autor faz um link para uma coisa que eu me lembro acontece em O Último Desejo, que é aquele conto em que ele vai tirar uma maldição da filha de um rei lá. Eu acho que é isso. Eu posso estar enganada, porque assim, já tem muito tempo que eu li, né, o primeiro livro, e como a série tem muitos detalhes, lá pelas tantas as coisas começam a misturar. Mas, de todo modo, assim, pra começar, tá, ele tá cachorro latindo, gente, cachorro latindo, carro de sorvete passando, é aquele jeito. Antes de comentar propriamente o que eu achei desse livro, vou falar aqui uma informação que vai sair resenha dele pra vocês aqui no canal, tá? Mas o que acontece? Ele é um prelúdio, né? No Scooby tá lá como um e-mail, mas não leiam ele depois do primeiro livro, tá? Terminem a série inteira e leiam ele. Por quê? Aquela história que ele insere em A Senhora do Lago, para que a lenda, como se a história da série fosse uma lenda, tem algumas partes dela aqui que são inclusive anteriores àquilo. E eu fiquei meio assim, sabe? Porque, de novo, ela insere uns trem meio do nada. Que, assim, abre margem para que a série... Não é que possa ter continuação, mas, assim... Tem um negócio que ele cita aqui que eu falei, pô, por que ele não explorou mais coisas desse mundo? Alguém me falou, acho que algum comentário de uma das resenhas dos livros, que os games continuam as histórias dos livros, né? Tipo, continua de onde parou. Não sei nada sobre isso porque eu nunca joguei os games, tá? Mas, por exemplo, Tempo de Tempestade é um prelúdio, não tem relação com a história da Ciri, tá? Que é só o Geralt e o Jaskier se meterem em confusão tentando resolver isso. Ele até cita
algumas coisas que acontecem em outros livros da série. Por exemplo, essa questão do Geraltino lá tirar a maldição da filha do rei e tal. Mas não é mencionado nada da Síria aqui, tá? E eu fiquei sentindo falta de mais histórias assim. O que acontece? O Geralt caça monstros. E isso é muito legal, sabe? Então, poderiam ter outras histórias meio que só focadas no Geralt e nesse trabalho dele. Porque o primeiro livro, que é um livro de contos, que é O Último Desejo, ele é quase inteiro assim, sabe? Então, poderiam ter mais livros assim, sabe? De prelúdios, até trazendo mais elementos para esse mundo, explicando melhor algumas coisas. Eu acho que seria interessante. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que mais até do que eu gostei de alguns livros da série mesmo, sabe? Eu falo na resenha de A Senhora do Lago, eu gosto dessa questão de caça a monstros. E aqui é basicamente isso, sabe? É o Geralt caçando monstros. E aí é um romance também, não é um livro de contos, mas ele vai, assim, é um livro bem cheio de ação, assim. Então eu gostei muito. Não tem aquela situação repetitiva que tem em alguns livros da série, tá? Então eu gostei bastante desse livro. Acho que foi um dos que eu mais gostei. E é isso, assim. Este foi o update, gente. Terminei. Terminei uma série. Vocês estão entendendo isso? Terminei uma série. Sucesso total, Brasil. E concluí uma TBR, olha só. Atrasada? Atrasada, mas concluí uma TBR. Né? Duas, na verdade. A de quadrinhos e a de livros. Então, assim, agora tem que pensar na lista de duas, que tá atrasada. Mas, enfim, isso é assunto para outros vídeos. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.